Fala galera, aqui é o Gilson Martins da Golden Gate BR e esse aqui é o 6º episódio da série do Golden Tips. E hoje nós vamos falar sobre o que é o processo Replicat. Você sabia que o Replicat tem 4 tipos diferentes? É isso aí, então fica ligado aí e roda a vinheta. O que é o processo Replicat? Basicamente, esse é o processo que ele é o responsável por pegar as informações que está lá no trail de destino e aplicar essas transações dentro do banco de dados de destino. E um detalhe bem importante é que o Replicat ele não consegue ler 2 trails diferentes. Então, no caso aqui, ele só está trabalhando com o trail F1, beleza? E você sabia que o Replicat ele tem 4 tipos diferentes? Isso mesmo, o Replicat ele tem 4 modos de operar. Tá? O primeiro deles a gente chama de modo clássico, onde nesse modo o Replicat ele replica os dados via SQL, né, utilizando a Oracle Call Interface, ou também chamada de OCI. Ele também funciona em todos os bancos suportados pelo OGG e também suporta a arquitetura multi-tenant. Vamos ver um outro modo do processo Replicat, que é o modo integrado. Nesse modo integrado, ele replica os dados interagindo com o Database Inbound Server no formato LCR, que é o Logical Change Record. Ele também é exclusivo para os bancos de dados Oracle, então funciona só para Oracle e acima da versão 11.2.04. Tá? Além disso, ele também suporta a arquitetura multi-tenant. Agora, o terceiro modo do Replicat é o modo coordenado, que ele replica os dados via SQL utilizando a Oracle Call Interface. Ele funciona em todos os bancos de dados suportados pelo OGG. E um detalhe importante que é específico desse Replicat, que ele replica utilizando threads, que são gerenciados pelo processo chamado Coordinator. Agora, o quarto e último modo do Replicat é o paralelo. Nesse modo, o Replicat ele replica os dados tanto via SQL, que é no modo clássico, quanto utilizando os LCRs, igual no modo integrado. Ele também funciona em todos os bancos suportados pelo OGG e um detalhe importante, que é específico desse processo. O processamento dele é realizado fora do banco de dados, então por isso que ele é um dos Replicats aí que tem um diferencial muito interessante, beleza? E se vocês quiserem saber um pouquinho mais, eu estou deixando aqui uma tabelinha que mostra a comparação e o que cada um desses 4 tipos de processos fazem do Replicat, tá? E se você quiser saber mais, deixa o seu comentário aqui, que a gente pode fazer aí um vídeo com cada um desses processos aí para vocês, beleza? E agora, para dar um exemplo, vamos ver como que é o processo, como que funciona o processo Replicat, tá? Então aqui nós temos aí um trail que tem 4 tabelas e no modo mais convencional o Replicat ele vai ler as informações desse trail e vai replicar esses dados, vai aplicar essas transações dentro do banco de dados ali de destino. E nesse trail nós temos 4 tabelas, tá? E olha que legal que a gente pode fazer com o Replicat. Em vez de eu ter um único processo, eu posso ter, por exemplo, aqui 3 processos Replicats e lendo o mesmo trail, porém cada um desses Replicats ele vai ler tabelas diferentes. Que no caso que vocês estão vendo aqui, tem um Replicat lendo a tabela A, o outro Replicat lendo a tabela B e o terceiro e último lendo 2 tabelas, que é a tabela C e tabela D. E dessa forma eu consigo aí trabalhar com o Replicat para ele ler os trails files e trabalhar com tabelas específicas ali que eu quiser. Beleza, pessoal? Então, essa foi a dica de hoje. E não se esqueça, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho e o mais importante, replique conhecimento com o mundo e compartilhe esse vídeo.